E esse aqui com certeza é um dos controles mais bonitos que eu já testei para Nintendo Switch, e olha que tem inúmeros vídeos aqui no canal, a gente já testou controles fantásticos, e o nível de acabamento desse controle tá me impressionando cada vez mais, parece que cada ponto dele foi pensado para ser mais bonito no seu Nintendo Switch, muito melhor do que o próprio Joy-Con pode oferecer para você, ou até mesmo o Pro Controller, que não são controles feios. Mas aqui no Easy SMX15 você vai ter um design que com certeza, se não é o mais bonito, é um dos mais bonitos do mercado aqui de Joy-Cons de marcas terceiras para Nintendo Switch. Ele tem essas bolinhas aqui que facilitam melhor a sua pegada. O QRD Stellar também possui, que é um controle muito famoso, um dos melhores controles para Switch, mas aqui ele tem uma versão ainda melhorada no ponto exato da mão. Isso aqui é uma função extremamente positiva, pensando aqui em design, mas também em ergonomia, já que se você estiver no calor ou sua mão ficar suando demais, você não vai ter aquele problema de ficar escorregando. Aqui você tem um grip melhorado aonde realmente é necessário. Um outro acabamento muito legal desse controle são os botões que parecem estar lá dentro como se fosse um efeitozinho 3D em cima de um acrílico transparente que é o botão de fato. Então eles são botões que se parecem com os dos controles, como por exemplo é o caso aqui do controle do PlayStation 5. É um botão padrão, alguns controles desses chineses vêm com um clique de botão de mouse, mas aqui não. Então se você é alguém mais clássico, alguém que gosta aí do estilo padrão, né, dos botões, aqui você vai ter essa vantagem em relação a outros controles que tem aquele cliquezinho de mouse que fica sempre fazendo aquele barulhinho gostoso, mas que no final não adiciona nada relacionado aqui à tua gameplay. Os D-pads deles são ao estilo do Xbox, não ao estilo do Nintendo Switch, então você não tem aqui ó, a cruzinha e sim a bolinha, onde você pode no meio do caminho aqui também tá achando algum curso. Não é como no QRD Stellar que você tem a possibilidade de substituir a bolinha pelo xizinho. Aqui a Easy não traz essa função. Isso aqui não é removível, não adianta forçar. Eu já tentei e não quebrei, mas podia ter quebrado. Então é importante que você já saiba isso ao comprar aqui o seu controle da Easy. Mas a não ser que você seja um pro player de jogos de luta, isso aqui não vai fazer tanta diferença para você. E o principal charme desse controle tá nessas luzes de LED que ele tem aqui no corpo do controle. E sim, você pode regular a intensidade delas. Isso aqui é um diferencial relacionado a outros controles e traz uma cara de coisa de qualidade aqui ó pro Nintendo Switch, e quando você doca aqui faz o seu console, principalmente se for o OLED, se tornar extremamente bonito. Parece que o branco combina com o OLED, deve ser por causa do Joy-Con, que do OLED naturalmente a maior parte deles é branco, então aqui fica parecendo uma versão Pro do Nintendo Switch, o famoso Switch Pro que nunca saiu. Isso aqui adiciona uma camada de beleza pro seu controle extremamente fantástica. Vamos falar um pouco também ó, sobre os botões de ombro, e aqui sim você tem o clique de mouse. E isso aqui é extremamente agradável. Esse botão ZL/ZR não são botões adaptativos, como é o caso aqui do PlayStation 5, não tem essa tecnologia aqui nos controles pro Nintendo Switch, mas eles são extremamente rápidos, responsivos. E se você tiver num jogo de tiro, por exemplo, que você tenha que ficar clicando isso daqui o tempo inteiro, é um diferencial que vai ajudar demais aqui na tua gameplay. Mas nada disso faria sentido se não fosse a ergonomia. Afinal de contas, controle bom é controle confortável. E aqui você não vai perder absolutamente nada relacionado a outros controles chineses e vai ganhar muito relacionado aqui a esses controles que foram feitos para um esquilo utilizar. Eles são praticamente a palma da minha mão. Aqui você tem ó, o grip de pegada que vai melhorar aqui a função da sua gameplay. Se você for jogar pelo menos mais de meia hora, 40 minutos, isso aqui faz uma diferença que vocês não fazem ideia do como vai melhorar a tua gameplay. Se você não teve nenhum controle desse aqui, com certeza o Easy SMX S15 é a melhor porta de entrada para você, porque eu já vou dizer para você quanto que ele está custando. E ó, spoiler, ele já tá no Brasil, então você não vai nem demorar para receber ele na sua casa e também não vai precisar ficar pagando imposto em cima do controle, porque o imposto já tá incluso. Mas vamos voltar aqui para a avaliação aqui do controle. Você vai receber ele na caixa da Easy, que como toda a caixa da China sempre vem parecendo que foi atropelada por um trator. Infelizmente isso aqui é uma questão que a gente tem, mas o controle em si chegou totalmente em ótimo estado. Ele tem esse plástico para proteger, não é uma case, assim como no Aolion J20 que a gente já testou aqui no canal. Mas o foco desse controle aqui com certeza é o custo-benefício, então ele não adiciona mais algumas funções. Mas eles vão te mandar analógicos secundários
secundárias. Então, se isso aqui for ficar estragando, essa borrachinha ficar saindo, você não vai ter que ficar comprando aqueles adaptadorzinhos que todo mundo coloca em cima para proteger, porque pelo menos você tem uma troca para ser feita aqui. Basta estar removendo, ele solta aqui, ó, o clipe. E sim, eu parei aqui agora exatamente para mostrar para vocês que esses são analógicos Hall Effect. Então esqueça aquele problema de drift. O analógico disso aqui promete durar praticamente a eternidade. Você vai quebrar o controle, mas não vai ter drift com esse tipo aqui de analógico. Para fazer um encaixe muito simples, clipou, pronto. Esse aqui não é só uma versão secundária, como eu acabo de descobrir junto com vocês que ele é uma versão mais alta. Então, para a galera que gosta aí, ó, de ter um analógico mais próximo da sua mão e não do controle, eles oferecem essa possibilidade de ergonomia. Se você quer o padrão, ele é bem menorzinho. Puxou, ó a diferença aqui de um para o outro. Parece, se a câmera focar eu consigo mostrar, parece pouca coisa, mas sim, agrada todo mundo. Quem quer estar mais próximo da mão analógico, ou então eu pelo menos prefiro assim, que ele esteja mais perto do controle, eu prefiro a pegada do padrão. Vou simplesmente vir aqui em cima e apertar. Pronto, ele já está clicado. Esse analógico aqui vai te dar zero dor de cabeça e com certeza é um grande diferencial desse controle, que vem também com um cabinho simples, padrão USB-C para USB-A e o manual, que absolutamente ninguém lê, mas está aqui para você se você quiser. E olha, apesar de ter um preço muito bom, esse controle conta com funções muito maiores do que outros controles que a gente tem aqui no mercado. E uma dessas funções que esse controle tem a mais é o HD Rumble, sim, aquela vibração bem mais precisa que o Switch tem nos controles, e aqui você vai ter ela também presente nesse controle aqui da Easy. Para regular ela, você pode estar regulando a intensidade sem precisar ficar acessando o menu do Nintendo Switch. E tudo aqui é muito simples de ser alterado. Você vai segurar o botão de turbo no Joy-Con que você quer estar alterando e pressionar aqui o analógico para baixo. E assim você vai regulando a intensidade do HD Rumble, como fica melhor para você. Se você gosta que ele fique mais potente, você vai mexendo até ele ficar mais forte, ou então você pode chegar ao ponto de desabilitar caso não seja do seu interesse ter essa função sem precisar acessar lá o menu do Switch. E com certeza uma vantagem desse controle é o fato que ele tem dois botões mapeáveis, botões de macro, que aqui no QRD Stellar T5 você tem somente um botão. Não sei por que um dos botões tem um símbolo de luz. Eu já mexi em tudo aqui e não funciona, não é para isso. É simplesmente um botão de macro, o que é mais uma função. Então você tem 4 botões mapeáveis. Para conseguir estar regulando eles, você vai segurar o botão de turbo e o macro que você quer estar configurando aqui ao mesmo tempo. Espera por aproximadamente 3 segundos, você vai sentir o controle vibrar aqui uma vez, depois basta pressionar o que você quer, no caso aqui, por exemplo, o botão A, e para confirmar basta você pressionar de novo aqui, ó, o botão mapeável que você quer, e aí sim você vai ter um botão a mais lá posicionado para tua gameplay. Tem gente que gosta de usar isso, eu honestamente não é uma feature que eu curto tanto, mas tem muita gente que acha legal, e para você cancelar uma dessas funções, basta estar pressionando o botão de turbo e o botão que você quer estar cancelando, que você configurou, segura aqui ao mesmo tempo, que você vai sentir a vibração no controle, e ele vai estar cancelando todas as funções aqui de cada botão que você pode estar configurando em cima deles. E para mapear um botão de turbo, basta você estar pressionando ele e o botão de A por aproximadamente 3 segundos. Você vai sentir aqui, ó, a vibração do controle, apertou novamente o seu botão, mais uma vez o botão de turbo, e pronto, ele vai estar setado para que você possa não precisar ficar apertando toda hora o mesmo botão, que é uma função que tem muita gente que gosta também. Com certeza, um grande diferencial desse controle em relação aos outros é o fato dele ter leitor de amiibo. Sim, ele vai fazer a leitura desses bonequinhos NFC da Nintendo, que te dá um monte de benefícios dentro do jogo. Vou mostrar aqui, ó, utilizando o amiibo do Link. Tô aqui no The Legend of Zelda Breath of the Wild, e aqui nesse jogo eu seguro o botão de L, seleciono a função do amiibo. Assim como é no Joy-Con original, você vai precisar encostar a base do amiibo em cima aqui do analógico e pronto. Ele tá dizendo que eu já usei esse amiibo que eu tinha usado outra vez. Para desacoplar eles do seu Nintendo Switch, ele tem aqui um botão, ele tem essa base diferente também, e é extremamente automático. Eu dei um duplo clique aqui como o Switch pediu, e ele já vai estar funcionando no modo tabletop. Então sim, ele funciona tranquilamente para você estar usando ele como um Pro Controller do Nintendo Switch. Aqui o Easy tem essa função. Só que como nem tudo são flores, ele vem sem a base, como por exemplo eu tenho aqui no QRD, mas ele vai estar encaixando em outras bases caso você encontre. Isso aqui é um furo da Easy, eles poderiam enviar para que a gente tenha o controle dessa forma, para que você tenha um Pro Controller e um Joy-Con ao mesmo tempo utilizando desse adaptador. Ele vai funcionar tranquilamente. E sobre os sensores de movimento, o giroscópio, aqui você também vai ter. Vou, por exemplo, pressionar
selecionar aqui no Zelda esse botão que dá pra gente aqui, ó, o Scope, e eu tô mexendo o controle, é extremamente responsivo, é literalmente a mesma experiência de você utilizar um Joy-Con, porque aqui ele tem uma boa tecnologia e você vai poder aproveitar também jogos com sensores de movimento. E sim, meus amigos, esse controle tá funcionando no Nintendo Switch Sports. Eu vou ensinar você como que você vai configurar isso. Eu tô com o jogo aberto aqui, ó. E ele vai apresentar para você a mensagem de que o controle precisa ser atualizado. Basta você dar aqui um OK e na mesma hora vai ser ignorada essa mensagem se você tiver no Switch desbloqueado. Vou tentar jogar aqui para que vocês vejam como que é esse jogo e ele tá normal, extremamente responsivo. Ele vai ter a mesma função do Joy-Con. Você pode curtir tranquilamente seus jogos de esporte. Se você tá querendo um outro controle, tá pensando em comprar um Joy-Con só para curtir com a família uma gameplay, você pode estar comprando o Easy S15 porque sim, ele vai permitir isso e ainda vai te dar mais estilo e muito mais ergonomia para você estar jogando no seu Switch. Como ele tem a leitura de amiibo, esse aqui, na minha opinião, é um dos controles mais definitivos pro Nintendo Switch, porque ele é bonito, ele falta sim algumas coisas, como por exemplo, o adaptador para tornar ele um controle de mesa, mas sim, pelo preço que ele custa, que eu vou mostrar para você aqui agora no vídeo, por menos de R$300, eu paguei R$280 aqui no meu. Também vou deixar um link da Shopee, caso você prefira comprar diretamente por lá, e tudo tá disponível aqui via YouTube Shopping, se também for a sua preferência. Comprando pelos nossos links, vocês não pagam absolutamente mais nada e ainda ajudam o canal a estar trazendo cada vez mais produtos pra gente fazer review aqui pro nosso Switch e pros nossos consoles também. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a tomar uma decisão sobre qual o controle ideal pro seu Nintendo Switch. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual função desse controle você mais quer utilizar. Se não clicou ainda no botão de joinha, deixa seu like. Eu sou o Caio, você tá no Switch na mão. Valeu, meu amigo, falou e até o próximo vídeo.